Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica. Buenas noites a todos, como estão? Como é chegado lá noite de hoje, dia sábado. Espero que todos tenham tido um sábado maravilhoso, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Também, amigos seguidores, espero que todos também tenham uma noite maravilhosa de sábado. Uma noite muito buena para todos também. Um sábado muito bueno la noche. Bueno, vamos iniciar com os sisos que se passaram hasta final de la manhã de hoje, de dia sábado, em la tarde de dia sábado, hasta o início de la noite de hoje, de dia sábado, em momento deste vídeo. Bueno, vamos falar, amigos seguidores, de um sismo que se passou hoje pela manhã em Venezuela. Venezuela houve um sismo de 3.1 na escala Richter, a solamente 23 quilômetros de profundidade, às 10h45 da manhã de hoje. Venezuela 3.1 na escala Richter, cerca da Terra, 23 quilômetros de profundidade, barra intensidade, sentindo um leve pequeno movimento Venezuela com este sismo. Depois Chile houve um sismo de 3.1 também na escala Richter, pero que lejos de la Terra a 144 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 10h59 da manhã de hoje. Chile 3.1 barra intensidade, lejos de la Terra 144 quilômetros de profundidade, sentindo um leve pequeno movimento em Chile. Depois Colômbia 3.12 na escala Richter, a solamente 50 quilômetros de profundidade, às 11h22 da manhã de hoje. Colômbia 3.2 barra intensidade, cerca da Terra 50 quilômetros de profundidade, sentindo um leve pequeno movimento. Depois Peru 3.4 na escala Richter, a solamente 9 quilômetros de profundidade. Cerca da Terra, Peru sentiu movimento com este sismo. Pouco no muito, pelo que é sentido, que se passou às 11h45 da manhã de hoje. Seguindo novamente Peru, 3.5 na escala Richter, a solamente 8 quilômetros de profundidade, às 12h20 da tarde de hoje. Peru 3.5 na escala Richter sentiu movimento novamente, pouco no muito, pelo que é sentido, pois foi cerca da Terra, novamente 8 quilômetros de profundidade. Novamente, terceira réplica em Peru, cerca da Terra, novamente Peru 3.4 na escala Richter, a 9 quilômetros de profundidade. Às 12h53 da tarde de hoje, sentiu novamente terceira réplica em Peru. Atenção, Peru 3.4. Depois Venezuela 3.0 na escala Richter, a 5 quilômetros de profundidade, muito cerca da Terra, cerca, Venezuela sentindo leve pequeno movimento também, com este 3.0, que se passou a lá 1h54 da tarde de hoje. Depois Chile 3.12 na escala Richter, a solamente 31 quilômetros de profundidade, às 3h43 da tarde de hoje. Chile 3.2 barra intensidade, cerca da Terra 31 quilômetros de profundidade, sentindo Chile, leve pequeno movimento. A hora mais forte do vídeo de hoje de la noite, Chile 4.6 na escala Richter, sentiu mover Chile. Vastas regiões de Chile sentiu este sismo, mesmo sendo lejos da Terra a 105 quilômetros de profundidade, Chile sentiu mover-se. Este sismo se passou às 3h46 da tarde de hoje de sábado. Depois Colômbia 3.12 na escala Richter, a 138 quilômetros de profundidade, às 12h13 da tarde de hoje. Colômbia sentindo um leve pequeno movimento com este 3.12 na escala Richter, mesmo sendo lejos da Terra 138 quilômetros de profundidade. Novamente Colômbia, segunda réplica de 3 seguidas. Colômbia 3.6 na escala Richter, a solamente 18 quilômetros de profundidade, às 12h17 da tarde de hoje.
Colômbia 3.6 sentiu mover-se, não muito pelo que sentiu movimento. Este sismo se passou a solamente 18 quilômetros de profundidade, cerca da Terra. Terceira réplica, Colômbia 3.8 na escala Richter, pero que lejos de la Terra, 135 quilômetros de profundidade, a las 12:23 da tarde de hoje. Colômbia 3.8 sentiu mover-se, mesmo sendo lejos de la Terra, 135 quilômetros de profundidade. Depois Argentina, 3.9 na escala Richter, a solamente 161 quilômetros de profundidade, a las 4:52 da tarde de hoje. Argentina 3.9, sentindo mover-se pouco leve, pelo que sentiu um pequeno movimento Argentina com este sismo, mesmo sendo lejos da Terra, 161 quilômetros de profundidade. Depois Chile, 3.8 na escala Richter, a solamente 38 quilômetros de profundidade, a las 7:02 da noite de hoje. Chile 3.8, sentindo o movimento pouco, no muito, pelo que sentiu, pois foi cerca da Terra, 38 quilômetros de profundidade. Depois Argentina 3.8, também na escala Richter, pelo que lejos de la Terra, 216 quilômetros de profundidade, a las 8:21 da noite de hoje, sentindo leve pequeno movimento em Argentina com esse 3.8 na escala Richter. E finalizando o vídeo de hoje, Venezuela 3.4 na escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade, a las 8:21 também da noite de hoje, Venezuela 3.4 sentiu leve pequeno movimento, mesmo sendo cerca da Terra, sendo a 10 quilômetros de profundidade. Também, amigos seguidores, não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã de dia de domingo, regressaremos com um novo vídeo de los que se passarem hasta final da noite de hoje de sábado, em la madrugada de domingo, hasta amanhã temprano, em lo momento do vídeo de domingo também. Tá bem, amigos seguidores? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e hasta amanhã. Tchau, tchau.